Olá pessoal, eu sou Rafael Santana e esse é mais um vídeo do canal Livro na Veia. Se tem uma coisa que eu prezo nessa vida é o incentivo da leitura na garotada. Era uma coisa que eu fazia questão de fazer lá na livraria, quando eu trabalhei lá. Eu já contei inclusive num vídeo em que eu falo mais ou menos como foi a minha experiência trabalhando em livraria. Falei da revolução que eu fiz lá na livraria, né? Na questão do cantinho de leitura para crianças e para adolescentes, da mesa de livros para adolescentes, lá na entrada da loja e não lá no fundão, meio que escondido numa prateleira, onde os livros ficavam todos misturados, né? Era uma bagunça. O hábito da leitura é um dos mais incríveis que a gente pode ter na vida. E nada melhor do que incentivá-lo já na infância e na adolescência, que são os períodos da vida em que a gente está se definindo, em que a gente está criando nossa personalidade, nossos gostos, muitos deles que levaremos para toda a vida. Então, se você tem criança ou adolescente aí na sua vida, se você convive com crianças e adolescentes, se esforce um pouquinho para incentivá-las, né? Para mostrar para elas o quão maravilhoso é ler um livro. Exatamente por isso que aqui no Livro na Veia, volta e meia, eu sempre vou trazer resenhas ou dicas de leitura para a garotada, tá? E aí, eu, esses dias, estava lendo em e-book, através da minha assinatura do Kindle Unlimited, que é um serviço de assinatura de e-books lá da Amazon, em que você paga R$ 20 por mês e lê todos os e-books que estão disponíveis por lá. Todos que você conseguir ler, né? Dentro de um certo espaço de tempo. Eu peguei 2 livros infanto-juvenis, meio que em sequência, li um, depois o outro, para conhecer novas histórias. Um deles é do Ziraldo, que vai ser o primeiro do vídeo, e o outro é de uma autora que eu não conhecia, mas que já tem, se eu não me engano, 2 livros publicados aqui no Brasil pela Galera Record. Eu adorei essas 2 leituras e vou falar sobre elas neste vídeo, tá? Se você quer histórias para incentivar crianças para ler, tá aí, 2 dicas de ouro. A primeira delas é o livro Menina das Estrelas. Ele não é um livro de ficção, eu definiria como um livro de poesia para meninas, para crianças meninas, e foi escrito por Ziraldo, escrito e ilustrado por Ziraldo. E olha, se você ainda não folheou esse livro, se você nunca teve contato com esse livro, fique sabendo que o Ziraldo caprichou aqui, hein? As ilustrações desse livro são lindas. A ideia para escrever esse livro surgiu enquanto ele estava lançando uma coleção de livros, onde ele pegava, deixa eu tentar segurar aqui, planetas do Sistema Solar e criava um menino para definir cada planeta. É como se ele criasse um menino, uma persona, para dar uma personalidade para aquele planeta através daquele menino, daquele personagem. E aí, num certo evento literário, onde ele estava cercado por crianças, né, e respondendo perguntas para essas crianças, o Ziraldo foi questionado por uma menina, e ele conta isso no comecinho do livro, e depois, lá embaixo, no finalzinho, ele conta que foi questionado por uma menina de por que não tem nenhum planeta com uma menina, sendo aquele planeta. E aí ele teve, né, ele pensou assim, realmente, eu estou devendo aí uma menina na galáxia, né, uma personagem feminina que define algo que existe no Sistema Solar e tudo mais, no universo. E aí ele teve a ideia, então, de escrever o livro Menina das Estrelas. Se aqueles planetas do Sistema Solar eram representados por meninos, as estrelas, que são infinitas e tão belas e tão encantadoras e singelas, seriam, então, as meninas. E aí, ao longo do livro, ele vai criando vários textos para definir várias características que as meninas possuem, características que as tornam seres únicos no universo. Assim como as estrelas. Cada estrela é única, não existe uma estrela parecida com a outra. Por mais que daqui a gente veja elas bem pequenininhas, né, e aparentemente todas iguais, mas lá no espaço elas têm formas e definições diferentes. Essa daqui é a primeira ilustração que abre o livro. Ele, o Ziraldo, não sei se vocês vão conseguir perceber aqui, olha aqui, só que ele não desenhou o rosto dele, né? Só um pedaço do rosto. Cercado pelas meninas que estão questionando para ele, né? E uma delas diz assim, como começa o livro. Era uma vez uma menina, e muitas meninas mais, num desses momentos bons, numa tarde, numa escola, cheia de luz e de sons. No meio daquele grupo se encontrava o velho avô, no caso, o Ziraldo. Um que a profissão que tem é escrever para os meninos e para as meninas também. E aí a menininha em questão, pequena dona do tempo, com um livro aberto na mão, fez direta uma pergunta, com ar assim de quem diz: é bom prestar atenção. Vamos ver o que a pergunta da menina insinua. No livro que você fez, quem é o menino da lua? Imaginem só vocês, a pergunta era para mim, o velho avô que escreveu e desenhou a história dos meninos do espaço, brincando nos seus planetas. Eu lhe respondi então: conheço este menino, desde muito pequenino, saltando na paisagem como um astronauta na lua,
ou um cabritinho selvagem, a sonhar que seu satélite possa tornar-se um planeta para ele poder brincar, na turma de outros meninos que ele crê que não o aceita. E aí a menina questiona, né? Por que é que você não pôs meninas nos seus planetas? E foi a partir daí, como eu já comentei no comecinho do vídeo, que o Ziraldo teve a ideia de criar esse livro. E ao longo dele, eu estou tentando mostrar aqui, só que a tela atrapalha, né? Porque ela clareia sozinha. As ilustrações do livro são incríveis. Acho que assim vai dar para vocês verem melhor. Ó. É uma ilustração mais bonita do que a outra. Vou passar algumas aqui para vocês terem ideia da riqueza que são os desenhos que o Ziraldo fez para esse livro. Aqui é uma ilustração que faz alusão a Alice, porque ele cita a Alice durante esse livro também. E inclusive ele compara algumas características da Alice com as características que meninas em geral possuem. Olha essa ilustração. Essa também é muito bacana. Essa daqui faz alusão àquela cena, né? Dela tomando um chá da tarde com os Chapeleiros Malucos. Olha essa daqui. São muitas ilustrações, tá? Eu não vou mostrar todas aqui, porque quando você for comprar esse livro para a menina que faz parte da sua vida, seja ela uma neta, uma filha, uma sobrinha, não importa, tá? Leia esse livro para uma menina que faz parte da sua vida, tá bom? Se você não quiser ter gasto algum, pode fazer o teste grátis de 30 dias do Kindle Unlimited e ler esse livro numa boa, tá? No seu celular ou no computador ou tablet, se você possuir um. Eu vou mostrar só mais uma ilustração aqui, que também é belíssima, né? Como todas as outras do Ziraldo, que mostra as meninas que fazem parte da vida dele, né? Não sei se todas elas ainda são meninas, mas na época do lançamento do livro, ele fez essa ilustração para representar as mulheres, né? E as meninas que fazem parte da vida dele. As netas, as filhas. Como eu falei, não é um livro de ficção, tá? Você não vai ter uma história aqui. É um livro que vai divagando e vai refletindo e trazendo de forma muito poética características das meninas. Então fica aí a dica de leitura para você e as pequeninas que fazem parte da sua vida fazerem juntos ou juntas, tá bom? A outra dica de leitura é um livrinho, sabe, eu gosto de livros infanto-juvenis que tem um toque a mais de maturidade, porque tem alguns livros infanto-juvenis que são muito infanto-juvenis, são feitos exclusivamente para crianças, e possuem outros que um adulto consegue identificar coisas ali mais maduras, consegue identificar temas que, mesmo se a criança crescer um pouco mais e reler aquela história, reler aquele livro, ela vai conseguir também ter um envolvimento com ele. Não vai achá-lo chato, fraco, bobinho. Livros que falam sobre a vida, falam sobre os dramas humanos. E é o que acontece aqui nesse livrinho chamado Confissões de um Amigo Imaginário. Esse livro foi escrito pela autora Michelle Cuevas, e eu não sei se também foi ela que fez as ilustrações. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ele tem várias ilustrações ao longo do livro. Deixa eu dar uma olhada. Não tem nada aqui especificando um ilustrador, então creio eu que foi a própria autora que fez as ilustrações. Mas, né? Não são ilustrações tão lindas assim, né? Ó. Comparadas com as do Ziraldo, as desse livro, né? Não são assim lá uma coisa maravilhosa. Ó. São ilustrações mais bobinhas, como se o Jacques, que é o menino protagonista aqui da história, como se ele mesmo tivesse feito. Esse livro, Confissões de um Amigo Imaginário, tem capítulos bem curtinhos, dá para ler de boas ali. Inclusive, a própria criança consegue ler sozinha também. Se ela tiver pelo menos uns 7 ou 8 anos de idade, a partir daí, ela já consegue ler sozinha, porque o texto é muito tranquilo, muito fácil de se assimilar, de se entender. E é narrado em primeira pessoa, pelo próprio Jacques Pepper, que é o garotinho aqui, protagonista do livro. Ele, no início do livro, acha que é um humano normal, como qualquer outro, né? Ele tem uma irmã mais velha, chamada Fleur, e mora com os pais dela, e teoricamente dele também,
numa casa, né, bacana, confortável, com um cachorro que ele não gosta muito, um cachorro salsicha, que foi aquele que eu mostrei aí na ilustração para vocês, com quem ele não vai muito com a cara, né? Só que há um detalhe. O Jacques, ele meio que ignora isso, mas ele percebe, ele nota que as pessoas não interagem com ele. Ninguém fala diretamente com ele, ninguém olha diretamente para ele. É como se ele fosse invisível. Ele, por muito tempo, foi deixando isso pra lá, porque ele sempre teve uma vida normal. Ele vai pra escola, ele tem a própria cama, ele tem o lugar dele, a mesa, né, durante o jantar, durante o almoço. Ele vive, né, inclusive os pais citam ele, né, falam com ele. Não diretamente com ele, na verdade falam dele, né, durante as conversas e tudo mais. Ele sempre, aparentemente, teve uma vida normal. Ele não teve nada ao longo da sua existência que fizesse ele acreditar que ele não é um humano, que ele não é um ser que existe ali no universo. Apesar de que as pessoas parecem ignorá-lo, né? Mas ele levou isso de boas por muito tempo. Até o dia em que ele conheceu uma garota num parquinho, uma menina chamada Vaqueira, que inclusive anda toda vestida de vaqueira mesmo, como se ela fosse, né? Daquelas pessoas que competem em... Não sei se ainda existe esse tipo de coisa, né? Aquelas competições de boiadeiros, sabe? Essa garota lhe revela que o Jacques não é humano, que ele é um amigo imaginário e que ele só consegue vê-la, e ela também consegue vê-lo, porque ela também é uma amiga imaginária. É por isso que os professores que a Fleur e ele tiveram ao longo da vida, os amiguinhos da Fleur, os pais dela e outras pessoas, né, vizinhos e tudo mais, pessoas que ele foi encontrando ao longo da sua vida, meio que parecem que não o veem, porque de fato eles não o veem. Ele é fruto da imaginação da Fleur. Apenas ela consegue vê-lo. Ela e outros seres que também são imaginários. E aí, quando ele tem essa certeza de que ele realmente é invisível, de que ele não existe, de que ele é uma criação de uma outra pessoa, né, ele fica muito abalado. Ele começa a ter uma crise de identidade, começa a pensar assim, gente, por que eu tô aqui? Peraí, eu não posso aceitar isso. Eu tenho que ser visível, eu tenho que ser eu mesmo. Eu tenho que ter um motivo de existir. Não posso ser apenas fruto da imaginação, né, de uma brincadeira de uma criança. Eu tenho que ter uma vida, né, um porquê de estar aqui. E através dos questionamentos do Jacques de por que eu existo, né, e será que eu realmente existo? E qual o motivo da minha existência? E o que eu posso fazer para ser relevante, para ser importante? O que eu posso fazer para a minha existência aqui ter sentido não só para outras pessoas, mas também para mim? Esses temas, esses tipos de questionamentos vão aparecendo ao longo do livro através do Jacques. E através também de outros personagens, outros amigos imaginários que ele vai conhecendo no decorrer da jornada dele ao longo do livro. Num certo ponto do livro, ele meio que consegue se libertar da Fleur. Ele deixa de ser amigo imaginário dela para, teoricamente, né, ser livre e passar a ser visível, ser de carne e osso, digamos assim. Só que não é o que acontece. Quando ele se liberta da sua amiga imaginária, quando ela o liberta, quando ela o deixa livre, ele passa a ser amigo imaginário de outras crianças. Tem uma espécie de escritório, né, uma espécie de agência de empregos para amigos imaginários, onde sempre que ele deixa de ser o amigo imaginário, deixa de ser amigo de uma criança, ele vai ter que ser transferido para outra criança. E quando isso acontece, na maioria das vezes, ele passa por uma mudança também de aparência, de forma, porque cada criança vai imaginar seu amigo imaginário ou amiga imaginária de uma forma, de um jeito. E ele, ao longo do livro, vira cachorro. Mas para o final do livro, ele também vai virar um dragão. Tem muitas coisas que vão acontecendo aqui ao longo dessa história. E ela é muito divertida. É muito bacana acompanhar os questionamentos do Jacques e ver como ele transforma a vida das crianças que ele vai conhecendo. Ele encontra principalmente duas crianças que são as mais relevantes aqui, depois da Fleur. Tem a menina Merla, que é fissurada em cachorros e que sempre quis ter um cachorro de verdade, mas nunca teve, por isso que ela imagina um cachorro imaginário. E também um menino muito tímido e que também, de certo modo, era invisível. E ele fazia questão de ser invisível. Ele não queria ser notado pelas pessoas por ter um complexo muito grande, né, de inferioridade e tudo mais. Esse menino chamado Bernard se torna um dos amigos imaginários do Jacques. E a amizade deles e a maneira como o Jacques o incentiva a aparecer mais, a mostrar mais quem ele é para as pessoas e a se libertar de certos medos que às vezes nem faz sentido, né? Medos sociais, de você achar que as pessoas não vão gostar de você, que as pessoas vão rir de você, que as pessoas te olham torto porque você tem algum defeito. Muitas das vezes, as crianças, inclusive, passam por isso. Elas começam a pensar que são estranhas, que possuem defeitos que os outros não vão aceitar. Mas
sempre tem alguém disposto a ser seu amigo, a estar com você, a ser um parceiro ou parceira na sua vida. Basta você permitir que as pessoas se aproximem também. Basta você se permitir conhecer as pessoas e ser conhecido por elas. Foi uma história que eu gostei pra caramba de ler, inclusive eu li a maior parte do tempo durante o almoço no trabalho, que é o período do dia, tirando o período em que eu leio no ônibus ou em casa, o período do dia em que eu consigo ler uma quantidade maior de texto, né? Eu leio um pouquinho, né? Sempre que tem um espacinho de tempo, eu abro um e-book no celular, por isso que eu, algumas das vezes, dou mais preferência para ler e-books do que livros físicos, e vou lendo. Tô aqui paradinho, né? Sei lá, descansando por 2 minutinhos, abro uma página ali e leio. E assim vai. Principalmente quando não são livros tão complexos, né? Ou com capítulos mais curtos. A escrita da Michelle é muito bacana, a maneira como ela construiu a personalidade do Jax também é muito legal, e as ilustrações dela eu acho meio feinhas. Mas, né, cada um tem o seu gosto. Uma criança, que é o público-alvo do livro, talvez goste, né? Esse daqui é um dos amigos imaginários que o Jax vai conhecer nessa tal agência aí, né, de emprego, entre aspas, dos amigos imaginários. E ele é nada mais, nada menos que uma meia fedida. O final desse livro, hein? Eu nunca imaginei que eu ia chorar com um livro infanto-juvenil. Tirando quando eu chorei com Harry Potter, né, com a morte do Dumbledore. Mas, e com a do Sirius Black também. Mas eu chorei, assim, não foi um choro, assim, copioso, mas caiu uma lágrimazinha no meu rosto com o capítulo final desse livro, que eu não vou contar o que acontece, mas olha, é emocionante, hein? Então é isso, pessoal. Essas foram as dicas de leituras para a garotada aí, né, durante as férias. Se você tem crianças em casa, assine o Kindle Unlimited durante um mês, durante esse mês de janeiro e comecinho aí de fevereiro, vai dar para aproveitar bastante. Tem vários livros, tanto para adultos quanto para crianças, lá disponível, sem que você tenha que comprar os livros. Você paga a assinatura de R$20 do Kindle Unlimited. No caso, você tem que ter uma conta na Amazon, tá? E durante 30 dias você vai poder ler quantos livros você conseguir. Tem muitos outros livrinhos infantis juvenis incríveis por lá. Claro que eu não tenho tempo para ler todos eles, né? Senão leria e traria resenha deles por aqui também. Mas esses dois eu recomendo de olhos fechados. Então é isso. Um forte abraço para você que viu esse vídeo até aqui, que já é inscrito no Livro na Veia e que sempre deixa seu like, sempre deixa seu comentário. O seu engajamento é muito importante e eu fico muito feliz de ter contato com você, tá bom? A gente se vê então num próximo vídeo. Tchau!